Os irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrirem mais uma vez as suas Bíblias, desta vez na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, nós vamos ler os dois últimos versículos de Efésios 3, os versículos 20 e 21. Efésios 3, versículos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Oremos. Pai, fala conosco nesse instante, Senhor Deus. Carecemos de ouvir a Tua voz, carecemos, ó Pai, da Tua instrução, ó Pai, da Tua palavra. Por isso, ó Deus, venha aos nossos corações, ó Deus, nesse instante, nos ensinar a Tua vontade, Pai. Que o Teu Espírito Santo ilumine a cada um que aqui está presente e a todos a quem esta mensagem chegar, ó Deus Santo, para que assim a Sua palavra, Senhor Deus, seja, ó Deus, compreendida e vivida por cada um de nós. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Será que existe alguma coisa que Deus não consiga fazer, que Deus não tenha poder para fazer? Certa vez uma mulher se aproximou do famoso pregador britânico chamado George Campbell Morgan e ela perguntou o seguinte para ele: o senhor acha que nós devemos orar até mesmo pelas coisas pequenas? Ou só devemos orar pelas coisas grandes? Foi então que George Campbell Morgan respondeu para ela o seguinte: senhora, consegue pensar em alguma coisa na sua vida que seja grande para Deus? Às vezes é esse o nosso hábito, né? Nós oramos a Deus apenas para coisas que nós entendemos que são grandes coisas. Oramos por aquilo que parece a nós difícil, mas as coisas corriqueiras, cotidianas, aparentemente simples, que a gente acha que dá conta, nós não oramos a Deus. Mas a resposta de Campbell Morgan, na forma de pergunta, foi: será que tem alguma coisa que é tão grande assim para Deus? E meus irmãos, de fato, não existe nada que seja tão grande assim para Deus. Não existe nada que seja tão difícil para Ele. Paulo assim conclui a primeira parte da carta aos Efésios, que nós temos estudado desde o início do ano, que nós temos exposto aqui aos domingos à noite, desde o início do ano. Paulo nos falou, meus irmãos, e nós já vimos isso, quem é o nosso Deus? O Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, lá no capítulo 1, que nos concedeu bênçãos espirituais. O Pai nos adotando e nos escolhendo antes da fundação do mundo. O Filho nos redimindo, pagando o preço por nós e também nos remindo, perdoando os nossos pecados e também nos revelando o seu mistério, a sua palavra. Nós vimos também que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Ele é o penhor, a garantia da nossa salvação. Nós vimos também que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós não tínhamos condição alguma de se salvar por si mesmo. Mas o Senhor Deus nos deu vida. Pela graça nós fomos salvos, mediante a fé. Isso não veio de nós, mas foi um dom, um presente que Deus nos deu. A fé, para que a gente fosse salvo. Nós vimos também Paulo falando que
A salvação mediante Cristo Jesus, ela não veio apenas a uma raça, a um povo de uma nação específica como Israel, mas veio a todos os povos, aos gentios, a pessoas de todas as nações. Nós vimos que Deus fez isso, meus irmãos, revelou o seu evangelho a nós para que os anjos olhassem e conhecessem a multicolorida sabedoria de Deus e assim glorificassem a Deus e a gente assim também tivesse acesso à presença de Deus. E no domingo passado nós vimos também que o Senhor tem uma família. Ele é pai de uma grande família, uma família que não se restringe a uma igreja local, não se restringe a uma nação específica, mas uma família que está espalhada por todo o planeta. Mas não somente neste planeta, mas é uma família que estende-se ao céu. A família do Senhor, ela compõe-se daqueles que estão aqui hoje, daqueles que ainda vão nascer, mas daqueles que já partiram, estão com o Senhor. Paulo, ele ora ao Senhor por essa família que está aqui na terra, pedindo para que o Senhor desse a nós, a igreja, espírito de sabedoria e de pleno conhecimento, iluminando os olhos do nosso coração. E depois que Paulo termina de orar de joelhos, ele louva ao Senhor. Ele faz uma doxologia. Já ouviu essa palavra? Doxologia, né? O que é doxologia? É um louvor a Deus. E o que compõe a doxologia, o louvor de Paulo? Ele diz o seguinte no versículo 20: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus é poderoso. É isso que Paulo louva no final da sua oração. Deus, ele é poderoso. Meus irmãos, os homens pensam que são poderosos, e de fato são. Os homens têm seu poder. Os homens, eles exercem o poder sobre a criação e sobre outros homens também. Só que, irmãos, os homens, eles deveriam exercer o seu poder para o benefício da sociedade e para a repreensão do mal. Deveria ser assim. A gente sabe que por causa do pecado nem sempre isso acontece. E os homens muitas vezes se esquecem da origem e do alcance do poder que eles têm. A sua origem está em Deus. Todas as pessoas que exercem poder na terra, elas receberam o seu poder, a sua autoridade do próprio Deus. Ninguém exerce poder nesta terra, seja ele em âmbito familiar, no caso do pai, da mãe, seja ele em âmbito profissional, no caso de um chefe, de um supervisor, de um gerente, de um diretor, seja ele em ambiente público, no caso dos políticos que exercem seus cargos, ou seja, em qualquer esfera, todos aqueles que exercem o seu poder receberam este poder diretamente do próprio Deus. Eles não são poderosos em si mesmos. Eles não têm poderes inerentes a si mesmos, poderes naturais a si mesmos, mas eles receberam o poder do próprio Deus. Então, se você exerce autoridade na sua casa, no seu trabalho ou em qualquer outra esfera, saiba que da igreja, saiba que a nossa autoridade vem do próprio Deus. Além disso, a nossa autoridade, ela tem um limite, ela tem um alcance limitado. Por exemplo, um prefeito. A autoridade, o poder de um prefeito se limita ao município que ele governa. E, além disso, se limita ao tempo do seu mandato. A gente sabe que é verdade, os políticos, mesmo fora do mandato, conseguem exercer poder através de jogos políticos. Mas existe uma coisa que limita em tempo o poder de todos os homens. Isso é a morte. Um homem pode exercer poder o quanto for, mas quando chega o dia da sua morte, o seu poder acaba. Meus irmãos, todo o poder humano termina da morte e todo o poder humano é derivado do próprio Deus. Mas e com relação a Deus?
De onde vem o seu poder e por quanto tempo ele exerce? Bom, com o Senhor é diferente, meus irmãos. O Senhor, ele não recebeu o seu poder de ninguém. O Senhor, ele é poderoso. Ninguém o fez poderoso. Ninguém o tornou poderoso. Ninguém deu a ele condições de ser poderoso. Mas ele naturalmente é poderoso. Paulo, ele fala isso. Ora, aquele que é poderoso. Ele é poderoso, meus irmãos. E ele doa todo o poder que ele quiser às suas criaturas racionais, a homens e anjos, até mesmo a Satanás. O poder que Satanás tem, lembre-se, não é do próprio Satanás, mas foi Deus quem deu o poder a Satanás. O livro de Jó nos mostra isso de maneira bem clara. Você deve conhecer a história do patriarca Jó, meus irmãos. Você se lembra que Satanás só teve poder para atuar na vida de Jó porque Deus deu esse poder a ele. Deus autorizou Satanás a mexer com a família, com os bens e com a saúde do próprio Jó. Martinho Lutero, o reformador Martinho Lutero, ele disse que Satanás, ele é o cachorro de Deus preso à coleira. É um cachorro bravo, sim. É um cachorro feroz, sim. Mas Deus tem sob o seu domínio. E esse cachorro só morde quando Deus autoriza ele mandar. Então vejam, meus irmãos, todo o poder de todas as criaturas, até mesmo o poder que vem, que é exercido pelo diabo, a sua fonte está no próprio Deus. Jó sabia disso. É interessante que Jó nunca soube daquelas duas conversas que Deus e Satanás tiveram no céu. Jó nunca soube que era Satanás quem diretamente estava agindo na vida dele. Mas Jó sabia que por trás de tudo isso, Deus estava. Quando a mulher de Jó viu Jó no seu estado de miséria, de enfermidade, de falido porque ele tinha perdido tudo, de luto porque seus 10 filhos haviam morrido de uma vez só, a mulher de Jó, ela olha para Jó e diz o seguinte: conservas ainda a sua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Qual foi a resposta de Jó lá em Jó 2, versículo 10, a parte B? Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Jó sabia que até mesmo o mal que ele estava recebendo vinha de Deus. Até mesmo as ações malignas, seja por intermédio de anjos maus, seja por intermédio de pessoas, é Deus quem está agindo. O poder vem de Deus. E é interessante, meus irmãos, olhando para o nosso texto novamente, que Paulo ele vai dizer assim: ora, aquele que é poderoso. Esse verbo é, no nosso português, ele está no tempo presente. Lá no grego original, a língua que Paulo escreveu esse texto, também está no presente. Só que o presente do grego é diferente do presente do português. Porque o presente do grego indica uma ação contínua, que não acaba nunca. O que Paulo está nos ensinando aqui através da língua original? Que Deus, que o poder de Deus não é um poder que se limita a tempo. Paulo não está dizendo Deus foi poderoso, nem que Deus será poderoso, e nem que de vez em quando Deus é poderoso. Deus não é um Deus poderoso, não é um Deus de tempo parcial, mas ele está falando que Deus é continuamente poderoso. Não existe limite de tempo. Lembra que eu falei? Os homens são limitados no tempo. O poder dos homens é limitado no tempo. Chega uma hora que o poder dos homens acaba. Deus não, Deus ele é poderoso. Por isso que quando ele falou com Moisés na sarça, ele disse: eu sou. Sempre eu sou. É continuamente. Então o poder de Deus, meus irmãos, ele nem diminui, porque não há como diminuir o poder de Deus, e nem aumenta, porque também não tem como aumentar o poder de Deus. Ele é todo poderoso. O seu poder é ilimitado, não há nem como aumentar esse poder. E Paulo continua dizendo aqui no texto de Efésios 3:20, que ele é poderoso para fazer
infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Tudo quanto pedimos ou pensamos. Se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, creio que você pede muitas coisas a Ele em oração. Você deve orar, certo? Orar pela sua vida, orar pela sua santificação, orar pela sua família, orar pelo seu trabalho, orar pela cidade que você mora, pelo país em que vivemos, orar por circunstâncias, por alguma circunstância em particular, por alguns pedidos específicos. Nós fazemos orações. E tem algumas coisas que nós nem nos lembramos de orar, mas passa pela nossa mente. Nós pensamos essas coisas. E Deus ouve. Olha o que o apóstolo João disse em 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Percebeu? Ele nos ouve. Mas o que diz antes? Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Deus não nos dá tudo aquilo que nós pedimos, mas aquilo que nós pedimos segundo a sua vontade. E a vontade dele, meus irmãos, é boa, perfeita e agradável. E a vontade dele é nos dar infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus nos surpreende frequentemente, atendendo aquilo que nós pedimos segundo a sua vontade, não ipsis literis, não exatamente aquilo que nós pedimos, mas além, e além, e além, infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Vamos pensar no contexto aqui de Efésios. Vamos lá. Você pediu para ser escolhido, para ser eleito? Você pediu isso? Você pediu para Deus te adotar como filho dele, como filha dele? Você algum dia pediu para Jesus morrer por você no seu lugar? Você pediu para que ele perdoasse os seus pecados? Você pediu para que o Espírito Santo selasse você e te desse a garantia da salvação? Você algum dia pediu para que Deus te desse vida, uma vez que você estava morto nos seus delitos e pecados? Você pediu a graça de Deus para te salvar, a fé? Você pediu a fé de presente? Lembra, os mais antigos, né? Eu falo mais antigos, eu falo que eu estou velho, né? Mas quem foi criança ali nos anos 70 e 80, deve se lembrar de um comercial: não se esqueça da minha Calói. Então a criança espalhava lá o pedido dela, o papelzinho, pela casa inteira para o pai e para a mãe ver. Não se esqueça da minha Calói. Ela estava pedindo de presente. Você pediu de presente a fé que Deus te deu de presente? Você pediu para que Ele revelasse o seu mistério, a sua palavra, o seu evangelho? Você pediu para fazer parte da família da fé, da igreja? Veja, nós não pedimos nada disso. Mas Deus nos deu infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, meus irmãos, infinitamente mais. Agora eu quero chamar a sua atenção aqui para uma coisa. Talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida. Talvez você esteja desanimado. Talvez você esteja pedindo alguma coisa a Deus por um longo tempo, de longa data. Você sabe que aquilo que você está pedindo agrada a Deus. Por exemplo, talvez você tenha pedido a Deus coragem para evangelizar, mas até agora você não teve essa coragem. Talvez você tenha orado pela conversão de algum ente querido, mas até agora nem sinal de interesse pelo evangelho por parte dessa pessoa. Talvez você tenha orado ao Senhor por santidade, mas tantas são as vezes que você cai no mesmo pecado, vez após vez. Talvez você tenha pedido para o Senhor algum bem material que seja útil no seu reino, mas até agora Ele não te deu isso. Talvez você tenha pedido para o Senhor a cura de uma enfermidade, entendimento para você compreender as matérias na escola ou na faculdade. Talvez você tenha pedido diversas coisas ao Senhor. E talvez você esteja desanimado, porque entra dia e sai dia, e aparentemente Deus não está respondendo a sua oração.
A coisa não mudou, a situação não mudou. E você ora, ora, ora e parece: Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? O Senhor não está olhando para mim? O Senhor não é poderoso para fazer aquilo que eu estou pedindo? Sim, meus irmãos, porque até mesmo as pessoas de maior fé, às vezes tremem na sua fé. Às vezes nós falamos: o Senhor se esqueceu de mim. Senhor, onde estás? O meu Deus, onde estás? Se você lê o livro dos Salmos, você vê que o salmista, mesmo sendo homens muito santos, eles tinham suas crises também. Eles oravam e às vezes eles tinham a impressão que o Senhor não ia fazer nada. Mas, meus irmãos, vejam, saiba que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Isso significa uma coisa, preste bem atenção. Às vezes, Deus vai responder os nossos pedidos com um grande e retumbante não. Deus não vai te dar aquilo que você pediu. Deus não vai conceder aquilo que você tanto deseja. Mas lógico que isso não significa que Deus não tenha poder para fazer isso. Não, não é isso. Mas Deus ama tanto os seus filhos que Ele não dá muitas vezes aquilo que os filhos pedem, mas Ele dá algo melhor. Lá em Mateus capítulo 7, quando Jesus estava pregando o seu sermão do monte, nos versículos 9 a 11, ele disse o seguinte: ele disse: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Deus nos dá, meus irmãos, boas coisas. Você que é pai, você que é mãe, assim como eu sou pai, nós queremos dar o melhor aos nossos filhos. Você vai querer dar o melhor para o seu filho? Deus muito mais. Paulo experimentou isso na própria pele, ou melhor, na própria carne. Você se lembra lá em 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo ele vai nos contar que ele teve uma visão, que ele subiu ao terceiro céu. Ele viu coisas ali maravilhosas que ele não podia falar o que era. E Paulo vai dizer o seguinte: a fim de que eu não me ensoberbecesse com essa revelação que eu tive, Deus colocou em mim um espinho na carne para me esbofetear. Nós não sabemos que espinho era esse. A gente não sabe. Não dá para a gente saber se era uma enfermidade, não dá para a gente saber se era um outro tipo de sofrimento. Alguns vão dizer que era uma pessoa, porque a palavra que Paulo usa ali é mensageiro de Satanás, um mensageiro do próprio diabo, uma pessoa. Mas o fato é que a gente não tem certeza. Mas era algo que causava um intenso sofrimento na vida de Paulo. O que Paulo faz? O que qualquer crente vai fazer. Ele ora. Ele orou 3 vezes, pedindo: Senhor, afasta de mim o espinho na carne. Senhor, tira esse espinho da minha carne. Senhor, me livra do espinho na carne. Qual foi a resposta do Senhor? Lembra? A minha graça te basta. Paulo, não! Eu não vou tirar o espinho da sua carne. Eu não vou te dar o que você está me pedindo. Eu vou te dar algo melhor. Eu vou te dar a minha graça. Do que adianta, meus irmãos, Deus nos dar tudo aquilo que nós pedimos, se Ele não nos der a sua graça? Tem algo melhor do que a graça de Deus? Não. As crianças sabem, e você adulto deve saber também. Não tem nada melhor que a graça do Senhor. Mais tarde, meus irmãos, Paulo escreveu a carta aos Filipenses e ele disse o seguinte: não andeis ansiosos, Filipenses 4, 6 e 7, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas
petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa alma, vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Preste atenção numa coisa aqui, meu irmão, minha irmã. Paulo não está dizendo o seguinte: você está ansioso, ore a Deus que Deus vai tirar aquilo que te causa ansiedade. Ele não está falando isso. Você está ansioso porque você está doente, então ore a Deus que Deus vai tirar a enfermidade. Você está ansioso por causa do seu trabalho, ore a Deus que Deus vai mudar as condições do seu trabalho, ou melhor, vai te mudar de trabalho. Você está ansioso por qualquer outra coisa, ore a Deus e Deus vai mudar a situação. Não, ele não fala isso. Ele fala o seguinte: você está ansioso, ore a Deus e Ele vai lhe dar a sua paz. A paz que excede todo entendimento. Irmãos, Paulo aprendeu isso na prática. Paulo não era um filósofo que ficava no ócio, como os filósofos gregos, que eram homens ociosos, só contemplando as coisas, escrevendo aquilo que eles não haviam vivido na prática. Quando Paulo escreveu Efésios e quando Paulo escreveu Filipenses, ele estava preso. Ele estava preso. E Deus não deu muitas coisas que Paulo queria para que ele desse coisas melhores. Paulo aprendeu a ter a graça de Deus. Paulo aprendeu a ter a paz que excede todo entendimento. Paulo queria ser solto. Lá em Filipenses 1 ele vai falar isso. Era desejo dele ser solto. Ele estava preso, mas ele desejava ser solto. Mas, meus irmãos, Paulo demorou para ele acabou sendo solto daquela primeira prisão. Mas antes dele ser solto, Deus teve que ensinar uma lição para ele. Lá em Filipenses 4, novamente, ele nos conta um segredo, que na verdade não é segredo algum. Ele diz o seguinte: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É isso! Paulo aprendeu o contentamento. Deus, no primeiro momento, não deu aquilo que Paulo queria, que era liberdade, mas deu algo melhor. Ensinou a ele: você precisa aprender a estar contente em toda e qualquer situação. Meus irmãos, o Senhor às vezes não nos dará aquilo que nós queremos, mas infinitamente mais do que aquilo que nós queremos. Ele nos dará a sua graça, Ele nos dará a sua paz que excede todo entendimento. Ele nos ensinará o seu contentamento. Para que tudo isso? Para que a gente se torne cada vez mais parecido com Ele. Mas voltando, meus irmãos, ao texto de Efésios 3, versículo 20, Paulo disse que o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O seu poder, veja, Ele é poderoso, mas esse poder, Ele opera em nós. Como? Vou dar alguns exemplos aqui para você. Ele muitas vezes não vai te dar a cura, mas vai te fortalecer para enfrentar a doença. Mas muitas vezes Ele não vai te dar um emprego melhor, mas Ele vai te fortalecer para trabalhar um dia de cada vez, e assim Ele te dá o pão de cada dia na sua mesa. Às vezes, meus irmãos, Ele não vai te proporcionar uma renda melhor, que às vezes você tanto deseja, mas Ele vai te sustentar, um dia de cada vez. Às vezes, Ele não vai nos dar relacionamentos tranquilos e pacíficos, na nossa família, no nosso trabalho, em outras esferas, mas Ele vai nos capacitar com o fruto do Espírito. Ele vai nos ensinar a amar as pessoas. Ele vai nos dar paz para nós sermos pacificadores com as pessoas. Ele vai nos dar a sua longanimidade, ou seja, paciência, para a gente ter paciência com as pessoas. Ele vai nos ensinar a sermos bondosos, benignos, para nós não devolvermos o mal que recebemos com o mal, e sim devolvermos o mal que nós recebemos com o bem. Ele vai nos tornar mais mansos, vamos ter domínio próprio. Percebe? Deus não vai, muitas vezes, nos dar exatamente aquilo que nós pedimos ou pensamos.
mas o poder dele vai operar em nós para nos transformar. Ele usa, irmãos, as circunstâncias negativas, as circunstâncias desfavoráveis para nos transformar. Por isso que Paulo vai dizer, é infinitamente mais. E esse poder, ele opera em nós. A alguns, Deus não vai dar um casamento, mas vai ensiná-los a serem contentes no Senhor Jesus Cristo. A outros, Deus não vai dar filhos, mas vai ensiná-los a cuidar dos filhos da família da fé. A outros, meus irmãos, Deus não vai dar o trabalho dos sonhos ou aquele bem material tão desejado, mas Ele vai ensinar a ser contente com aquilo que se tem. Vejam, meus irmãos, é essa a ação de Deus nas nossas vidas. Esse é o poder dele que opera em nós. Deus não é um gênio da lâmpada que de maneira indiscriminada nos concede pedidos e desejos. Aquilo que você pede, o gênio te dá. Lembra do gênio da lâmpada? 3 desejos. Não. Deus também não é um pai irresponsável que dá aos seus filhos tudo aquilo que eles pedem. Mas Deus nos dá infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, ou seja, Ele transforma. O poder dele, que é o seu Espírito, vai nos transformando através de todas as circunstâncias adversas que nós passamos. E mais uma vez Paulo vai mostrar para nós que ele sabia disso na prática. Mais uma vez, Filipenses 4, versículos 12 e 13 agora, Paulo afirmou o seguinte: tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. É isso que Paulo estava ensinando, meus irmãos. Que em qualquer circunstâncias, não somente nas circunstâncias boas, favoráveis, mas nas circunstâncias ruins, Deus opera o seu poder. E Ele fala, tudo posso, ao poder, eu posso conviver com isso. Eu posso conviver com esse chefe difícil, esse trabalho difícil. Eu posso conviver com essa situação complicada na minha família. Eu posso conviver com essa enfermidade. Eu posso conviver com a renda escassa que eu tenho. Eu posso conviver com qualquer circunstância, porque é o Senhor que me fortalece. Ele opera o seu poder em mim. Por isso, meus irmãos, preste atenção. Veja só como Deus faz isso na vida dos seus santos. Paulo desejava a liberdade e Deus lhe ensinou a ser contente em Cristo. Assim como ele desejava a retirada do espinho na carne, e Deus lhe ensinou que a sua graça, a graça de Cristo bastava. No Antigo Testamento, Abraão desejava um filho. E Deus deu a Abraão um filho, mas da descendência deste filho, Deus deu a Abraão o seu próprio Salvador, Jesus Cristo. Depois, meus irmãos, Jó desejava a mudança da sua situação, mas Deus deu mais a Jó. Deus fez com que Jó, com seus olhos, vissem Cristo. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Esther, ela desejava o livramento do seu povo, mas Deus deu mais para Esther. Deus não somente livrou o seu povo da morte, mas através daquele povo, Deus deu a Esther o seu Salvador Jesus Cristo, que veio através daquele povo. Lá em João capítulo 9, o cego de nascença desejava ver com os olhos da carne. Jesus Cristo deu a ele não somente a capacidade de ver com os olhos da carne, mas de ver o próprio Jesus como Salvador da sua vida. Sabe, meus irmãos, Deus, Ele não é Ele faz
Ele não frustra, aliás, Deus ele não frustra os nossos sonhos, mas Deus alinha a nossa vida à vontade dele, nos fazendo em nós infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Ou seja, ele nos dá o melhor, ele nos dá Cristo. Se você guardar isso, se você sair daqui dessa noite guardando essa verdade, eu me dou por satisfeito. O que Deus te dá? Infinitamente mais do que você pede ou pensa. Ele te dá Cristo. Isso é tudo o que você precisa. E Paulo então conclui o seu louvor, a sua doxologia nesta oração no versículo 21. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Tudo é para a glória dele. É para Ele a glória, para que Ele seja glorificado na igreja. Essa semana eu estava lendo um livro chamado Pregação e Pregadores, escrito pelo grande pastor David Martin Lloyd Jones, que foi pastor na capela de Westminster no século XX, lá em Londres. E Martin Lloyd Jones, ele vai dizer que a principal tarefa da igreja não é tornar os homens melhores, mais felizes e mais educados, mas a principal tarefa da igreja é reconciliar o homem com Deus. E como que isso acontece? Através de quem? De Cristo. Eu posso parafrasear Lloyd Jones: a principal tarefa da igreja é mostrar aos homens Cristo. John Piper, outro grande pregador, ainda vivo, no seu livro Alegrem-se os Povos, John Piper ele assevera que as missões não são o alvo principal da igreja. É interessante aquele livro, que é um livro que fala de missões, e logo no início ele fala: missão não é o alvo principal da igreja. Aí você toma um choque. Ele diz o seguinte: o alvo principal da igreja é a adoração. E Deus instituiu missões para que os homens corrijam a sua adoração. A igreja faz missões, a igreja evangeliza pessoas que adoram falsos deuses, para que estes homens se convertam e passem a adorar o verdadeiro Deus. Ou seja, a igreja, a mesma coisa de Martin Lloyd Jones, a igreja apresenta Cristo, o verdadeiro e único Deus, digno de ser adorado. Assim, meus irmãos, Deus é glorificado na igreja, conforme Paulo conclui aqui no nosso texto, meus irmãos. Deus ele faz isso quando pessoas se convertem e se tornam membros da igreja. Deus ele faz isso quando os crentes são edificados, quando os crentes amadurecem, quando os crentes eles leem a sua Bíblia, comparecem aos cultos, às aulas de escola dominical, os estudos bíblicos, e eles vão amadurecendo, eles vão crescendo, eles vão aprendendo a palavra de Deus. Deus ele é glorificado na igreja, meus irmãos, quando os pais educam seus filhos na palavra. Deus é glorificado na igreja quando os solteiros se deleitam em contentamento ao Senhor. Deus é glorificado na igreja quando um marido ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, e a esposa ela honra o seu marido como a igreja honra Cristo. Deus é glorificado na igreja, meus irmãos, quando nós perdoamos e quando nós pedimos perdão. E assim toda e qualquer raiz de amargura é jogada na lata do lixo. Deus é glorificado na igreja, meus irmãos, não somente no momento do culto, que a gente canta Ele exaltado, que a gente canta grande é o Senhor, que a gente canta glorifica, que a gente canta Ele tem poder para salvar. Mas Deus é glorificado na igreja quando Deus ele olha para a igreja e vê uma igreja cada vez mais santa. Quando a igreja sai por aquela porta e cada um de nós, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa sala de aula, vivemos para a glória dEle, trabalhamos para a glória dEle, estudamos para a glória dEle. Então assim Deus é glorificado na igreja. E Paulo fala o seguinte, que Deus ele é glorificado na igreja, a Ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações.
Não somente hoje, não somente nessa geração, mas por todas as gerações, para todo sempre. Por isso que nós lemos na nossa liturgia o Salmo 100, no versículo 5, que diz: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Por isso, meus irmãos, a igreja precisa investir nas próximas gerações. Eu vou falar algumas coisas específicas. A nossa igreja aqui, SAF, eu começo falando com a SAF. Minhas irmãs da SAF, lá em Tito, capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que as mulheres mais velhas devem instruir as mais novas. Então, irmãs da SAF e irmãs mais maduras, como é que Deus vai ser glorificado na igreja? Quando vocês discipularem as irmãs mais jovens. Quando vocês ensinarem as irmãs mais jovens. Homens, como é que Deus é glorificado na igreja? Quando nós, homens, discipularmos os mais novos, os moços, os meninos, ensinarmos os mais jovens a serem como Cristo. Obviamente, meus irmãos, que isso começa em casa. Os pais são os primeiros discipuladores dos seus filhos. Os pais são os primeiros evangelizadores dos seus filhos. E discipulado, meus irmãos, não se resume a estudo bíblico. Discipulado vai além, discipulado é vida na vida, discipulado é andar junto, é conversa, é aconselhamento, é convivência, é abrir a sua vida para o outro, olhar para você e ver um pecador sim, mas um pecador regenerado, redimido por Cristo. É você falar para aquele mais jovem, aquela criança, aquele menino, aquele adolescente, falar assim: vem aqui, vamos andar junto. Vamos andar juntos. Olha para a minha vida, eu não sou perfeito, mas olha o que Cristo está fazendo na minha vida. É assim que Deus é glorificado na igreja. Paulo vai falar isso, tudo isso que eu estou falando aqui, a gente vai ver nos próximos domingos. Capítulo 5, ele vai falar sobre casais, sobre pais e filhos, sobre patrões e empregados. Sobre esse, capítulo 4, sobre santidade. Deus é glorificado na igreja assim, meus irmãos, quando nós crescemos juntos e pouco a pouco o Espírito Santo ele vai fazendo a sua obra em nossos corações e nós, os mais maduros, vamos ensinando os mais novos e assim ele é glorificado. E Paulo termina a sua doxologia e a sua oração com um amém. Assim seja. Paulo diz, assim seja. Paulo, ele queria que essas verdades que nós falamos até aqui acontecessem na vida da igreja. Não somente daquela igreja local a quem ele escreveu, a igreja de Éfeso, mas a toda a igreja. O desejo do Senhor, meus irmãos, é exatamente esse. Assim seja. Que assim seja, meus irmãos, que em todos os lugares, em todas as gerações, Deus seja glorificado. Que nesta igreja, na nossa igreja presbiteriana de Adamantina, na vida de cada um de nós, Deus seja glorificado. Que você compreenda que Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando na vida dessa igreja, na vida de toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele não está de braços cruzados, Ele não está sentado, Ele não está parado, Ele não está descansando, Ele é poderoso, Ele está trabalhando em cada coração. E mesmo quando você ora e você pensa, puxa, o Senhor não está me ouvindo? Será que o Senhor não vai atender meu pedido? Deus já está trabalhando na sua vida, te ensinando, te dando a paz que excede todo entendimento, te dando a sua graça, te ensinando o contentamento, te mostrando que é Cristo que você precisa. É infinitamente mais do que qualquer coisa que eu ou você possamos pedir ou pensar. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.